Boa noite, são 8 horas em ponto. Vamos começar hoje a nossa aula sobre prescrição. Eu sei que hoje é uma sexta-feira, não é? Tá todo mundo querendo se divertir logo, então eu vou falar pouco, mas procurar dar conteúdo para vocês. Prescrição, um tema que não é difícil, mas muita gente tem dificuldade para entender. O que é prescrição? O Estado é o detentor exclusivo do direito de punir. Somente quem tem soberania detém o direito de punir. O direito de punir, também chamado de jus puniendi, jamais será extinto. Não há possibilidade de extinção do direito de punir. No momento em que um Estado soberano perde o poder de punir aqueles que estão sobre o seu território ou sua jurisdição, ele deixa de ser um ente soberano. Portanto, o direito abstrato, genérico e impessoal de punir incumbe ao Estado e jamais será extinto. Mesmo nos crimes de ação penal privada, o Estado conserva consigo o direito de punir. Tanto que cabe anistia em crimes de ação penal privada. Portanto, guarde em primeiro lugar este conceito. O jus puniendi é o direito de punir, abstrato, impessoal, dirigido e genérico, dirigido a todas as pessoas. No momento em que uma infração penal é praticada, esse direito geral, abstrato, impessoal, esse direito que existe como prerrogativa do Estado soberano, se concretiza. Praticada a infração penal, o Estado lança um olhar sobre o infrator. Não sei se vocês se lembram, não é do tempo de vocês, da grande maioria, daquele seriado Ultra Seven, final dos anos 60, início dos anos 70, em que tinha aquele monstro que mal mexia o rosto e saiu um raio do olho que destruiu uma pedra. É mais ou menos isso. O Estado é esse monstro que detém o direito de punir. No momento em que uma infração penal é praticada, o Estado lança um olhar, como se lançasse um raio em direção à infração penal. Nesse momento, aquele direito abstrato, genérico e impessoal se transforma em uma pretensão. Já não é mais direito de punir. No momento em que praticou uma infração penal, ele se volta àquele infrator, se volta àquela infração, deixa de ser um direito abstrato e passa a ser uma pretensão concreta de punir. O Estado agora está olhando para o infrator. Pretensão de punir. A pretensão, o que é pretensão? O que significa essa expressão? Pretensão é a disposição de submeter o interesse alheio a um interesse próprio. No momento em que a infração penal é praticada, surge para o Estado a pretensão de submeter o interesse do infrator de não ser punido ao seu interesse Estado de punir. Então, a infração penal faz com que o direito abstrato, genérico e impessoal se concretize e se volte especificamente para aquela infração. Passa a surgir, então, a pretensão de punir. Direito de punir é uma coisa, pretensão de punir é outra. Direito de punir existe abstratamente e todo Estado soberano tem. E não é contra uma pessoa especificamente, é uma prerrogativa do Estado. Pretensão de punir, sim. Quando é praticada uma infração penal, aquele direito se transforma numa pretensão, se concretiza e se volta ao infrator. Pois bem, esta pretensão é uma pretensão de aplicar uma punição, chamada de pretensão punitiva. O Estado, então, passa a ter a pretensão de impor uma punição àquele infrator. Uma pretensão concreta. Pretensão punitiva. Pretensão de punir. No momento em que o Estado consegue punir, no momento em que o Estado impõe esta punição, aplica a pena, aplica a punição, ele satisfez a sua pretensão punitiva. Surge então para o Estado uma segunda pretensão. Agora surge a pretensão de executar
a punição imposta, que é a pretensão executória. Resumindo, o Estado, como ente soberano, tem um direito abstrato, uma prerrogativa, de punir qualquer pessoa sujeita à sua jurisdição. Esse direito, que é o jus puniendi, é abstrato, impessoal e genérico. Praticada a infração penal, esse direito abstrato, genérico e impessoal se concretiza, se volta especificamente contra o infrator e deixa de ser simplesmente um direito, para se transformar numa pretensão concreta. Primeiro, a pretensão de impor a punição, pretensão punitiva. Conseguiu impor a punição? Houve uma sentença condenatória, por exemplo, transitada em julgado. Surge então a segunda pretensão, a pretensão de executar a punição que foi imposta. Pois bem, dito isso, perguntas. O que é prescrição? Prescrição é a perda. Identifique o termo prescrição como sinônimo de perda. Extinção. A prescrição é a perda, é a extinção do quê? Não do direito. O direito de punir jamais se extingue. Extinto o direito de punir, não tem mais Estado. Prescrição é a extinção da pretensão de punir, pretensão punitiva, e da pretensão de executar a punição imposta, pretensão executória. Extinção da pretensão punitiva e extinção da pretensão executória. Isto é a prescrição. A perda pelo Estado do seu poder-dever de impor a punição, pretensão punitiva, e caso seja imposta, a perda do poder-dever de executar esta punição, pretensão executória. Bom, e por que ocorre essa perda? A prescrição é a extinção da pretensão de punir e da pretensão de executar a punição imposta pela inércia do Estado em satisfazer esta pretensão dentro de um determinado prazo. Portanto, extinção em decorrência da inércia do Estado em satisfazer a pretensão de punir ou a pretensão de executar a punição imposta. Agora que vimos que prescrição é a extinção da pretensão punitiva ou executória pela inércia do Estado durante um lapso temporal, você deve estar perguntando, para que prescrição? Não é melhor que não tivesse? Tem muitos fundamentos que justificam a prescrição. Vamos destacar os dois mais importantes. Primeiro, inconveniência de se punir o infrator muito tempo após a infração. Ora, muito tempo após a infração, você está punindo outro infrator. Eu tive um caso no júri, o júri foi em 1992, o crime foi praticado em 1978. O réu que se apresentou sofreu um acidente cardiovascular, estava preso a uma cadeira de rodas, mal conseguia se comunicar e estava punido irremediavelmente por uma tragédia natural. Aquele réu que está sendo julgado 14 anos depois não é o mesmo que deu um tiro. Quer dizer, é a mesma pessoa, mas em situação completamente diversa. Então, neste caso, nós podemos afirmar que a inconveniência de se punir alguém muito tempo após a infração é a primeira justificativa para a prescrição. E segundo, o combate à ineficiência do Estado. O Estado, sabedor de que tem que satisfazer aquela pretensão num prazo, será menos indolente e procurará agir com maior eficiência. Estes são os fundamentos principais da prescrição. Ponto. Uma questão mais. Qual a diferença entre prescrição e decadência? A prescrição é a extinção direta da pretensão de punir ou de executar a punição. Quando ocorre a prescrição, extingue-se a própria pretensão de punir aquela infração penal, ou a própria pretensão de executar a punição imposta. Decadência não é isso. A decadência não é a extinção da pretensão de punir. A decadência é a extinção do direito do ofendido, ou seu representante legal, de promover a ação penal privada, ou de oferecer a representação.
A decadência é um instituto que deveria ser, não é, mas deveria ser um instituto processual. A prescrição é um instituto de direito penal. Indiscutivelmente, ela extingue a pretensão punitiva do Estado. A decadência é um instituto processual. Mas como, Capês? A decadência não extingue a pretensão de punir. A decadência extingue o direito de ação ou de oferecer a representação. Mas por que a decadência então é tratada como instituto de direito penal? E por que a decadência extingue a pretensão punitiva? Pelo seguinte: no momento em que se opera a decadência, o ofendido perdeu o direito de promover a ação penal. Como no caso da ação penal exclusivamente privada, se ele perdeu o direito de ingressar com a ação penal exclusivamente privada, como é que o Estado vai satisfazer a pretensão punitiva? Veja, nos crimes de ação penal exclusivamente privada, normalmente, o ofendido tem o prazo de 6 meses a partir do conhecimento da autoria para ingressar com a queixa-crime, para entrar com a ação penal privada. Se ele, tomando conhecimento da autoria, deixa transcorrer os 6 meses sem ingressar com a ação penal privada, ele decaiu deste direito, perdeu o direito de ingressar com a ação penal. Ora, se ele perdeu o direito de ingressar com a ação penal, não vai ter processo. Se não vai ter processo, não vai ter sentença. Se não vai ter sentença, o Estado não tem como satisfazer a sua pretensão de punir. Por isso é que a decadência na ação penal exclusivamente privada leva à extinção da pretensão punitiva. E por isso que a decadência, neste caso, é tratada como instituto de direito penal. Porque inviabilizada a propositura da ação, não tem como satisfazer a pretensão de punir. Ficou claro? E no caso da representação, a mesma coisa. No momento em que ele decai do direito de oferecer a representação, nos crimes de ação penal condicionada à representação, não pode ser instaurado o processo, não pode ser oferecida a denúncia, porque a denúncia dependia desta condição de procedibilidade. A denúncia dependia da apresentação do oferecimento da representação, também no prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Neste caso, também se extingue a pretensão punitiva pela inviabilidade da instalação do processo. Note que esse prazo decadencial seria interrompido pelo oferecimento, não recebimento, pelo oferecimento da queixa ou representação. Como ele decaiu, não tem processo. Sem processo, inviabiliza-se e torna-se extinta a pretensão punitiva. E aí a decadência passa a ser tratada como instituto de direito penal. Agora, acompanha comigo. Note na ação penal privada subsidiária da pública. Você lembra o que é? Normalmente o Ministério Público tem o prazo para oferecer a denúncia, tem lá os seus 15 dias. Decorrido o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia, nos 6 meses subsequentes ao término do prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia. Passou os 15 dias, ele não ofereceu a denúncia. A partir daí começa a correr 6 meses. Nestes 6 meses, tanto o Ministério Público continua podendo oferecer a denúncia, quanto agora, nestes 6 meses, o ofendido pode ingressar com a queixa subsidiária, a ação penal privada subsidiária da pública. Pois bem, se ele não ingressar com a ação penal privada subsidiária da pública nestes 6 meses, sabe o que acontece? Ele decai do direito de queixa. Opera-se a decadência do direito de promover a ação penal privada subsidiária da pública. E aí eu pergunto para você, nesse caso a decadência extinguiu a pretensão punitiva? Não, porque o Ministério Público continua podendo oferecer a denúncia. Se o Ministério Público pode oferecer a denúncia, não se inviabilizou o processo. Note que aí a decadência não levou à extinção da pretensão punitiva. E aí, no nosso modo de ver, a decadência é um instituto processual. Ela passa a ser um instituto de direito penal quando as suas consequências finais levam à extinção da pretensão punitiva, da punibilidade. E ela é um instituto processual quando a sua consequência final não é a extinção da punibilidade. Perceber a diferença entre decadência e prescrição? Imagine alguém
que foi vítima de uma calúnia. Muito bem. Foi vítima de uma calúnia e 10 anos depois de ter sido caluniado, ele descobre quem foi o autor da calúnia. Bom, como ele descobriu 10 anos depois quem foi o autor da calúnia, ele tem o prazo de 6 meses para ingressar com a queixa-crime. Só que, embora não tenha decorrido a decadência os 6 meses, já está extinta a pretensão punitiva, porque 10 anos depois já ocorreu a prescrição do crime contra a honra de calúnia. Então, não vamos confundir a prescrição com a decadência. A prescrição extingue diretamente a pretensão punitiva. A decadência extingue o direito de ação ou de representação. Quando ele trouxer como consequência a extinção da pretensão punitiva, será Instituto de Direito Penal. Quando não trouxer, como no caso da queixa subsidiária, Instituto de Direito Processual. Então, a gente já viu, em primeiro lugar, o que é prescrição. Extinção da pretensão de punir ou de executar a punição pela inércia do Estado dentro de um determinado prazo. E vimos a sua diferença, os seus fundamentos, a inconveniência de se punir alguém muito tempo depois e combater a ineficiência do Estado, e a diferença de distinção entre prescrição e decadência. Qual a natureza jurídica da prescrição? Bom, claro, a prescrição é um instituto de direito penal. Guarda essa dica que eu vou dar para você. Todo instituto que trouxer como consequência a extinção da pretensão punitiva será de direito penal. Toda norma, toda regra que trouxer como consequência a extinção da punibilidade é de direito penal. Tudo que tem como consequência final isto é penal. Portanto, a prescrição, que ataca diretamente a pretensão punitiva, evidentemente é um instituto de direito penal. E qual a importância de ser um instituto de direito penal? Bom, o principal, além das regras normais de retroatividade in melius e irretroatividade in pecus, que não é o caso aqui, sendo um instituto de direito penal, em primeiro lugar, não pode retroagir para prejudicar o agente. Só pode retroagir para beneficiar, mas não pode retroagir para prejudicar. E a contagem do prazo é feita de acordo com a regra do artigo 10 do Código Penal. Você computa o dia do começo, excluindo-se o dia do final. Vai dar sempre um dia a menos. Computa o dia do começo, exclui-se o dia do final. Por exemplo, vamos contar aqui 5 dias? Hoje é dia 14. Então, se o prazo for penal, 14, 15, 16, 17, 18. Normalmente, 5 dias de 14 dá 19. Mas como computa o dia do começo como primeiro dia, termina com um dia a menos. Tá certo? Então, em primeiro lugar, computa-se o dia do começo, excluindo-se o dia do final. Em segundo lugar, o prazo é fatal. O que quer dizer prazo fatal? Fatal é que morre ali. Fatal, morreu. Caiu ali, morreu. Fatal, improrrogável. Terminou no domingo. Está extinto o prazo. Não se prorroga até o primeiro dia útil subsequente. Terminou num feriado. Lembrando que sábado é considerado feriado. Terminou um sábado ou feriado, também morre ali mesmo. Não se prorroga. Essas são as características do Instituto de Direito Penal e, portanto, do prazo ser de direito penal. Tá legal? Bola na rede? Tá comigo? Então segura essa. Existe algum crime que prescreve em nosso ordenamento jurídico? Deixa eu só me ajeitar nessa cadeira aqui. Pronto, obrigado. Existe alguma infração penal que não prescreve? Tem. Somente 2 infrações são imprescritíveis. E elas estão na Constituição. Você vai chegar no artigo 5º, no inciso 42, os crimes de racismo. Porque eles atentam contra um dos fundamentos básicos do Estado brasileiro. Atentam contra o princípio constitucional sensível. Então, os crimes de racismo são imprescritíveis, jamais prescreve. Artigo 5º, inciso 42. E o artigo 5º, inciso 44. As ações de terrorismo. As ações de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Você vai lá no artigo 5º, no inciso 42, o racismo, e no inciso 44, as ações de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. São essas infrações penais que jamais prescrevem. O que tem entre o inciso 42 e o inciso 44? Tem o inciso 43. E o que diz o inciso 43? Ele trata do tráfico de drogas, da tortura, do terrorismo
e dos crimes hediondos. Crime hediondo, prescreve. Tortura, prescreve. Tráfico de drogas, prescreve. Terrorismo, se for ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, aí são imprescritíveis estas ações. Então, só existem duas infrações imprescritíveis. Nenhuma outra regra de imprescritibilidade poderá ser aplicada na seara penal. Ah, mas nós temos uma imprescritibilidade sim, no artigo 37 do dano ao patrimônio público. O dano ao patrimônio público não prescreve na área civil. Agora, na área penal só existem duas exceções: racismo e ações de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. São essas ações imprescritíveis. Pois bem, agora que a gente já viu o que é prescrição, quais são seus fundamentos, qual a natureza jurídica, Instituto de Direito Penal, como é que se conta o prazo, qual a diferença com a decadência e quais são as infrações imprescritíveis, só precisamos responder a esta pergunta. Quais são as espécies de prescrição? Bom, nós temos duas pretensões. Eu falei que a partir do momento em que é praticada a infração penal, surge a pretensão punitiva, que é a pretensão, a disposição do Estado de aplicar a punição. E se o Estado conseguir aplicar a punição, surge uma segunda pretensão, a pretensão executória, a pretensão de executar a punição imposta. Então, são duas as pretensões que o Estado tem. A primeira, de punir, e a segunda, de executar a punição imposta. Ora, se eu tenho duas tortas de maçã, quantas tortas de maçã eu posso perder? Somente duas. Se eu tenho duas pretensões, quantas pretensões eu posso perder? Somente duas. A pretensão punitiva e a pretensão executória. Logo, o que nós temos é a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Estas são as duas espécies de prescrição. Vamos estudá-las e aí terminamos a nossa aula sobre prescrição. Primeira espécie de prescrição. Prescrição da pretensão punitiva. O que é? É a perda, a extinção da pretensão de punir. Neste caso, o Estado não conseguiu punir. O Estado perdeu o prazo e não conseguiu aplicar a punição imposta. Se o Estado perdeu o prazo e não conseguiu aplicar a punição imposta, ele perdeu todo e qualquer direito sobre o infrator. Logo, a prescrição da pretensão punitiva, que é a perda do direito de aplicar uma punição, traz como consequências: extinção da pena. Segundo, extinção de todos os efeitos penais secundários. E terceiro, extinção de todos os efeitos extrapenais, isto é, não penais, secundários. Não vai ter pena, não vai gerar reincidência, não vai gerar maus antecedentes, não vai servir como título executivo no juízo civil, a sentença condenatória, porque está prescrita. Não vai haver perda de bens em favor da União, não vai haver confisco de instrumentos usados na prática do crime, nenhum efeito penal e extrapenal decorrerá, porque o Estado simplesmente foi tão incompetente que ele perdeu o direito de aplicar a punição. Prescrição da pretensão punitiva. Pois bem, quando ela deve ser declarada? A qualquer momento. No primeiro momento que for verificado, o juiz já tem que declarar a prescrição da pretensão punitiva. E ela impede o exame do mérito. Ela é tão devastadora que o Estado perdeu o direito de sequer dizer culpado ou inocente. Ele não pode dizer nada. E todos os efeitos estão alcançados. Todos. Extingue todos. Pois bem, eu te pergunto, quais são as espécies de prescrição da pretensão punitiva? Bom, espécie de prescrição só tem duas: a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Agora, dentro da prescrição da pretensão punitiva, nós temos subespécies. Quais são as subespécies de prescrição da pretensão punitiva? Vamos lá. Primeira, todas são prescrição da pretensão punitiva. Não tem uma terceira espécie. Ou você perde o direito de punir, ou você perde o direito de executar a punição imposta. Você perde um ou perde outro. Agora, prescrição da pretensão punitiva. Você perdeu o direito de punir, extingue todos os efeitos. Existem 4 modalidades de prescrição da pretensão punitiva.
Chame de modalidades ou chame de subespécies. Vamos lá. Primeira modalidade de prescrição da pretensão punitiva. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Segunda modalidade de prescrição da pretensão punitiva. Prescrição da pretensão punitiva intercorrente, superveniente ou posterior à sentença condenatória. Terceira modalidade de prescrição da pretensão punitiva. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Quarta e última modalidade, prescrição da pretensão punitiva perspectiva, projetada, antecipada ou virtual. Todas são prescrições da pretensão punitiva. São apenas modalidades. Note que só tem duas espécies, pretensão punitiva e executória. A prescrição da pretensão punitiva tem estas 4 modalidades. Vamos falar da primeira, prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. O que é essa? É a prescrição mesmo, a propriamente dita, como a própria expressão já diz. O Estado, diante da infração penal, passou a ter um prazo, e esse prazo começa a correr a partir da infração penal. Então, é o prazo que corre a partir da infração penal para o Estado punir. É a primeira modalidade, a modalidade básica. Então, vamos lá. Dentro da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, a primeira pergunta é: quando que começa a correr o prazo para esta prescrição da pretensão punitiva propriamente dita? Quando vocês acham que o prazo deve começar? A partir de que momento? Que lhes parece razoável? Está lá o Estado, o monstrão, ente soberano, com o seu direito abstrato, impessoal e genérico de punir. Está lá maravilhoso. De repente, surge uma infração penal e surge a pretensão de punir. Quando é que deve começar a correr o prazo prescricional para satisfazer esta pretensão? Óbvio, a partir da infração penal. Então, primeiro termo inicial da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. A prescrição da pretensão punitiva propriamente dita começa a correr a partir da produção do resultado, a partir da consumação da infração penal. Eita, Código Penal confuso, não? Pelo artigo 4º do Código Penal, nós adotamos a teoria da atividade. Um crime considera-se praticado no momento da ação ou omissão, e não no momento do resultado. Você vai ver se ele é maior de 18 anos ou menor no momento da ação ou da omissão, e não no momento do resultado. No entanto, a hora que vai fixar o momento em que a prescrição começa a correr, não se segue essa teoria. A prescrição não começa a correr a partir da data em que a ação é praticada, mas a partir do momento em que o resultado é produzido. Portanto, em primeiro lugar, adotada a teoria do resultado, contraditoriamente, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita começa a correr a partir da produção do resultado. Segundo termo inicial da prescrição da pretensão punitiva. Bom, e nos crimes tentados? Se não tem resultado, como é que fica? Bom, a prescrição começa a correr a partir da produção do resultado. No caso de tentativa, a partir do último ato executório. Legal. Então, a partir do resultado ou do último ato executório, no caso de tentativa. E nos crimes permanentes, que são aqueles que o resultado vai se prolongando no tempo? Sequestro. Sequestra a vítima, ela fica 6, 7 meses no cativeiro. Quando é que deve começar a prescrição? No começo do sequestro, no meio ou no fim? Nos crimes permanentes, a prescrição começa a correr na data em que cessou a permanência. No momento em que parou a permanência, começa a correr a prescrição. Então, da data do resultado, nos crimes tentados do último ato de execução, nos crimes permanentes na data em que cessou a permanência. Aí começa a vir os casos específicos. No crime de bigamia, isso é crime? No crime de bigamia e no crime de falsificação de registro civil, a prescrição não começa a correr a partir da consumação. Na bigamia e na falsificação de registro civil, começa a correr a partir da data em que o juiz, promotor ou delegado tomaram conhecimento do fato. Somente a partir deste momento. Tá certo? Por uma regra especial. E nos crimes contra a dignidade sexual de criança ou adolescente, essa recente inovação, não é? Em 2012,
Nos crimes contra a dignidade sexual de criança ou adolescente, a prescrição só começa a correr na data em que completa 18 anos a vítima. Então, estas são as regras básicas. A prescrição da pretensão punitiva propriamente dita começa a correr da data da produção do resultado. No caso de tentativa da prática do último ato executório. Nos crimes permanentes, na data em que cessou a permanência. Nos crimes de bigamia e falsificação de registro civil, na data em que a autoridade tomou conhecimento do fato. E nos crimes contra a dignidade sexual de criança ou adolescente, na data em que a vítima completa 18 anos. Está tudo no artigo 111 do Código Penal. Legal? Casos especiais. E no crime continuado? Vários crimes praticados em continuidade delitiva. Crimes da mesma espécie, praticados em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes. Quando começa a correr a prescrição? O crime continuado é uma unidade por ficção, mas na realidade são vários crimes, uma pluralidade de crimes. No crime continuado, a prescrição incide isoladamente sobre cada crime, a partir da produção do resultado de cada crime individual e separadamente, ou no caso de tentativa, a partir do último ato executório. Então, pode ser que tem 4 crimes em continuidade delitiva, 3 prescrevam e o último não. A prescrição incide, repito, isoladamente sobre cada um destes crimes. No caso de concurso formal e material, a mesma coisa. A prescrição desses, no caso de concurso, incide isoladamente sobre cada um dos crimes. Mais uma observação. A prescrição, no caso do crime complexo, o que é crime complexo? É aquele formado pela união de 2 ou mais crimes. Extorsão mediante sequestro. A prescrição do crime de sequestro, por exemplo, não implica em nenhuma alteração no crime de extorsão mediante sequestro. Portanto, nos crimes complexos, a extinção de um dos crimes que compõem o crime complexo não afeta o crime complexo. De maneira que extorsão mediante sequestro tem o seu prazo. Está lá fixado pelo Código Penal. Independentemente de um dos seus crimes, por exemplo, o sequestro, que tem a pena menor, prescrever. A prescrição do crime que integra o crime complexo não afeta a prescrição do delito complexo. Tá claro? E nos crimes conexos? Por exemplo, ele pratica um determinado crime, pratica um furto. E depois ele pratica um homicídio para assegurar a ocultação do furto. Suponhamos que tenha prescrito o furto. O homicídio qualificado pela finalidade de ocultar o furto continua com a qualificadora. De maneira que nos crimes conexos, a prescrição do delito conexo não impede o agravamento da pena em decorrência da conexão. De maneira que, seja crime complexo, seja crime conexo, a prescrição, no primeiro caso, do crime que compõe o todo, e no segundo caso, do crime conexo, em nada afetam o delito principal. Tá claro isso? Ótimo. Vamos prosseguir. Como é que se calcula o prazo da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita? A gente já sabe o que é. O Estado perdeu o direito de impor a punição. Agora que a gente já viu que o Estado perdeu o direito, a gente perguntou, quando que começa a correr o prazo para ele satisfazer esse direito? Acabamos de ver. Agora vem a pergunta, qual o prazo? Muito fácil, muito simples. Você vai calcular o prazo prescricional da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita com base na maior pena possível. Pega aquela infração penal e calcula para aquela infração penal a maior pena possível. Pega qual a maior pena, vai lá no tipo penal, qual é o máximo. Em seguida você pega este máximo e joga numa tabelinha, que é a tabelinha do artigo 109 do Código Penal. Pega a pena, vai lá, sei lá, homicídio, vai de 6 a 20 anos, homicídio simples. Pega a pena de 20 anos e joga na tabelinha do artigo 109 do Código Penal. Portanto, nós temos aqui artigo 109 do Código Penal com uma tabelinha. Quer saber qual é o prazo prescricional do delito? Projete a maior pena possível e joga nessa tabelinha. O que diz a tabelinha?
Está lá no artigo 109. Menos de 1, quer dizer, se a pena máxima for inferior a 1 ano, menos de 1 prescreve em 3. De 1 a 2, prescreve em 4. Mais de 2 a 4, prescreve em 8. Mais de 4 a 8, prescreve em 12. Mais de 8 a 12, prescreve em 16. E se a pena máxima for mais de 12 anos, prescreve em 20. Menos de 1, prescreve em 3. De 1 a 2, prescreve em 4. Mais de 2 a 4, prescreve em 8. Mais de 4 a 8, para de bater que balança o celular, né? Mais de 4 a 8, prescreve em 12. Mais de 8 a 12, em 16. Mais de 12, prescreve em 20. Portanto, é só você ir buscar a maior pena possível. No caso de tentativa, como é que faz para a gente achar a maior pena possível? Se você quer pegar a maior pena possível, basta você pegar a causa que menos diminua. Quanto menos você diminuir, mais sobra. Não entendi. Vou te dar um exemplo. Qual a prescrição do crime de homicídio simples tentado? Não sei. Vamos lá ver o Código Penal. Artigo 121, caput. Homicídio simples tentado. A pena vai de mínimo de 6 para um máximo de 20 anos. Como eu quero a maior pena possível, pego os 20 anos. Só que como o homicídio é tentado, esses 20 anos vão ser reduzidos de 1 a 2/3. Como eu quero a maior pena possível, eu não posso tirar 2/3, eu tenho que tirar só 1/3. Então eu pego a maior pena prevista e aplico a causa que menos diminua esta pena, que é 1/3. 20 anos menos 1/3, dá 13 anos e 4 meses. Pego a pena maior possível do homicídio simples tentado, 13 anos e 4 meses, e jogo na tabelinha do artigo 109. A partir daí eu vejo que mais de 12 prescreve em 20. Será de 20 anos a prescrição da pretensão punitiva do homicídio simples tentado. Bom, e se o infrator for menor de 21 anos na data do fato? Guarde isso, artigo 115 do Código Penal. Se ele for menor de 21 anos na data do fato, ou maior de 70 na data da sentença, este prazo é reduzido pela metade. Então, se nós estivermos falando de um infrator que tinha menos de 21 anos na data do crime, ou mais de 70 na data da sentença, a prescrição não será de 20 anos, mas de 10 anos. O prazo prescricional é reduzido de metade. O que você faz? Pega a maior pena possível, joga na tabelinha do artigo 109, obtém o prazo prescricional, menos de 1 prescreve em 3, de 1 a 2 prescreve em 4, mais de 2 a 4 prescreve em 8, mais de 4 a 8 prescreve em 12, mais de 8 a 12 em 16, mais de 12 prescreve em 20. Jogou, obteve o prazo prescricional, então eu peguei homicídio simples tentado. A maior pena possível é 13 anos e 4 meses. Jogo na tabelinha do artigo 109, o prazo é de 20 anos, mas como o infrator é menor de 21 anos na data do fato, ou maior de 70 na data da sentença, eu reduzo pela metade. Fica em 10 anos o prazo prescricional. Tá claro? Muito bem. Então é assim que se calcula a prescrição. Bom, e se ele for reincidente? E se o condenado for reincidente? Anote isso. A reincidência não aumenta o prazo da prescrição da pretensão punitiva. Não é aumentado. Súmula, estava desviando para olhar o número da súmula. Súmula 220 do Superior Tribunal de Justiça. A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Então, pega a maior pena possível e considere apenas a menoridade de 21 anos e a maioridade senil, maior de 70 anos na data da sentença. É assim que se calcula a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Muito bem. Olha aí, gente. Tem gente reclamando que está dando uma travada, hein? Depois vocês poderão assistir. Se tem algum problema, vocês vão poder assistir o videotape, né? No caso, a repetição. Pode assistir quantas vezes você quiser. E tô achando também, pela densidade da matéria, que nós vamos terminar falando prescrição da pretensão punitiva propriamente dita e podemos deixar para uma próxima aula terminar o tema prescrição. O que vocês acham? A gente vai até um determinado ponto, abre para as perguntas, fecha e depois retornamos para a segunda parte do tema prescrição. Fica menos pesado e mais fácil de você memorizar. Tá certo? Então vamos lá. Prescrição da pretensão punitiva.
O pessoal está reclamando que está travando. Então, quem estiver travando, não fica triste. Entra depois e assiste a repetição, tá bom? Bom, eu já sei o que é prescrição da pretensão punitiva. Já sei quais são os seus efeitos. Já sei quando que começa a correr. Estou falando agora da primeira modalidade, prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Então, como é que se calcula o prazo? A prescrição da pretensão punitiva propriamente dita é calculada com base na pena abstrata. Eu pego a maior pena possível e jogo na tabelinha do artigo 109. E aí obtive o prazo prescricional. Cuidado verificar se o infrator é menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. O prazo prescricional é reduzido pela metade. Bom, começou a correr o prazo da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Começou. A partir do resultado, do último ato executório da tentativa e assim por diante. Começou a correr o prazo da PPP, prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Começou a correr. Ele pode ser interrompido. Por isso existem as chamadas causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva. Quais são as causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva? Guarda isso. Causa interruptiva é aquela que zera o prazo. Zerou. Ocorreu a causa, parou o prazo, recomeça do primeiro dia. Então, interrompeu, zerou. Quais são as causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva? Primeira, recebimento da denúncia ou da queixa. Note uma coisa. A causa que interrompe a decadência é o oferecimento da queixa. A causa que interrompe a prescrição é o recebimento da denúncia ou da queixa. O recebimento do aditamento não interrompe a prescrição. O que interrompe a prescrição é o recebimento da denúncia ou queixa. Se ela foi aditada, o recebimento desse aditamento não interromperá novamente. A não ser que o aditamento inclua um novo crime. Aí o recebimento do aditamento interromperá a prescrição só deste novo crime. Então, primeiro, vem correndo a prescrição. Vai lá, vai indo, começou a partir do fato, vem. Recebeu a denúncia, zerou. Começa do zero. Qual o próximo marco interruptivo? Se for crime doloso contra a vida, procedimento do júri, será a publicação da sentença ou decisão, melhor dizendo, de pronúncia. Então, a pronúncia, publicação da decisão de pronúncia é o segundo marco interruptivo. Terceiro marco interruptivo. Se houver recurso contra a pronúncia, o acórdão que confirma a pronúncia também interrompe a prescrição. E depois do acórdão que confirma a pronúncia, o que tem? Plenário do júri, julgamento. Aí a publicação da sentença condenatória interrompe a prescrição. Recebimento da denúncia ou queixa, sentença de pronúncia, acórdão confirmatório da pronúncia e publicação da sentença condenatória. E quando for procedimento de competência do juízo singular? Aí você não tem pronúncia e acórdão confirmatório de pronúncia, é mais fácil. O primeiro marco interruptivo é o recebimento da denúncia ou queixa. E o segundo marco interruptivo é a publicação da sentença condenatória. Capês, como é que se dá a publicação? É no jornal? Não. Publicação é na data em que a sentença se torna pública, quando o juiz assina a sentença e a entrega em cartório. Nesse momento se dá a interrupção da prescrição da pretensão punitiva. E o acórdão confirmatório da sentença condenatória? Não. O que interrompe a prescrição é a primeira decisão condenatória. Se é de primeira instância, é lá que interrompeu a prescrição. Se houve absolvição e o acórdão reformando a sentença absolutória condenar, aí ele interrompe a prescrição. Agora, o acórdão meramente confirmatório não interrompe a prescrição. Então são essas as causas interruptivas da prescrição. Recebimento da denúncia ou queixa, publicação da pronúncia, acórdão confirmatório da pronúncia e primeira decisão condenatória do processo. Se for a sentença. Se for um acórdão, o acórdão. São essas causas que zeram o prazo prescricional. E as causas suspensivas? Quais são as causas que suspendem a prescrição? As causas suspensivas da prescrição são aquelas que sustam o prazo. O que quer dizer isso? Sustam, não zeram. Para de correr e depois retoma pelo tempo que faltava. Quais são as causas suspensivas da prescrição?
Primeira das causas suspensivas da prescrição. Suspensão do processo enquanto se aguarda o deslinde de questão prejudicial. O que é questão prejudicial? Questão prejudicial é aquela que prejudica. Pela pronúncia dos nossos colegas operadores do direito da região Nordeste, fica mais fácil entender o que é questão prejudicial. A questão prejudicial é a questão prejudicial. O que é questão prejudicial? É aquela que prejudica. É aquela que pré-julga. É aquela cujo conhecimento implica numa pré-decisão do caso. Não entendi. Você está processando uma pessoa por estupro de vulnerável, mas tem um processo civil em que está tentando demonstrar que a vítima é maior e não menor, que não está em nenhuma condição de vulnerabilidade. Essa é uma questão pré-judicial do processo criminal por estupro de vulnerável. Porque se ela não for menor, não há estupro de vulnerável. Você está processando o infrator pela prática de furto. E há um processo em que se discute se ele é o dono da coisa ou não. Se ele é dono, não pode furtar dele mesmo. Então, nós estamos aqui falando que uma questão preliminar, que não se confunde com o prejudicial, o acolhimento de uma questão preliminar impede o exame do mérito. O acolhimento de uma questão prejudicial implica já no início do julgamento do mérito. Bom, quando essa questão prejudicial estiver em outro processo, o juiz pode ser obrigado a suspender o processo ou tem a faculdade de suspender o processo. Se a questão prejudicial disser respeito ao estado das pessoas, vivo, morto, maior, menor, casado, solteiro, o juiz é obrigado a suspender o processo criminal e aguardar o deslinde dessa questão no civil. Se a questão prejudicial disser respeito a outro fato, que não seja estado de pessoas, neste caso, o juiz não é obrigado a suspender o processo. Mas suspendendo, quando ele suspender o processo, seja obrigado porque optou para aguardar o deslinde de uma questão prejudicial, enquanto estiver suspenso o processo, fica suspensa a prescrição. Terminada a questão prejudicial, volta a correr a prescrição pelo tempo que faltava. Segunda causa suspensiva da prescrição. Enquanto o réu cumpre pena no estrangeiro. Enquanto ele estiver cumprindo pena no estrangeiro, suspende-se a prescrição aqui no Brasil, aguardando o deslinde daquele cumprimento de pena. Terceira causa suspensiva da prescrição. A suspensão parlamentar do processo. Vocês sabem que a emenda constitucional 35 de 2001 acabou com a exigência de licença prévia para processar parlamentar. Portanto, o parlamentar pode ser processado por crimes praticados no decorrer do mandato, independentemente de licença prévia. Porém, oferecida a denúncia, no momento em que ela é recebida a denúncia, instaurou o processo, o órgão, no caso o Supremo Tribunal Federal, que recebeu a denúncia contra deputado federal ou senador, ou o Tribunal de Justiça, que recebeu a denúncia contra deputado estadual, oficia a casa respectiva. Recebendo esse ofício, essa comunicação do órgão judiciário ou judicial, a casa respectiva tem 45 dias para votar. Em votação aberta. Votação aberta. 45 dias. E por maioria absoluta, metade dos membros mais um, pode suspender o processo. É a suspensão parlamentar do processo. Recebeu a denúncia, comunica ao Poder Legislativo. 45 dias para votar. Votação aberta. Por maioria absoluta, pode suspender o processo. Suspenso o processo, fica suspensa a prescrição. Quarta causa suspensiva da prescrição da pretensão punitiva. Réu citado por edital, que não comparece e não tem defensor constituído. Suspende a prescrição até encontrá-lo para citar pessoalmente. Então ele foi citado por edital. Decorreu o prazo do edital, ele não compareceu. E também não tem defensor constituído. Ocorrerá a suspensão do processo, até o momento em que ele vier a ser localizado para receber a citação pessoal. Se ele tiver defensor constituído, não suspende, hein?
Tem que suspender o processo se ele foi citado por edital e não tem defensor constituído. Suspende o processo até encontrá-lo. Bom, e se ele foi encontrado 30 anos depois? Atenção. No processo, a prescrição não pode ficar suspensa indefinidamente. O processo pode. O processo está suspenso. O processo só volta a correr no santo dia em que localizá-lo e intimá-lo pessoalmente, ou citá-lo pessoalmente. No santo dia que ele for citado pessoalmente. Porém, a prescrição só pode ficar suspensa pelo tempo máximo de prescrição daquele crime. Pelo máximo de tempo de prescrição daquele crime. Então, por exemplo, vamos pegar um crime, já homicídio qualificado. Ele está foragido, é citado por edital, não comparece e também não tem defensor constituído. O juiz vai determinar a suspensão do processo. Normalmente decreta a prisão preventiva também. Aí para. Esta prescrição fica suspensa enquanto o processo estiver suspenso. Só que a prescrição ficará suspensa por 20 anos, que é o prazo máximo de prescrição do homicídio qualificado. Depois de 20 anos, o processo continua suspenso, porque só pode voltar a correr quando ele for citado pessoalmente. Mas depois de 20 anos, a prescrição volta a correr pelo tempo que faltava. Então pode ser que, dali um tempo, ocorra a prescrição sem que ele seja localizado. Então você tem suspensão do processo por deslinde de questão prejudicial, enquanto ele está respondendo por outro processo no estrangeiro, cumpre pena no estrangeiro. Terceiro, a suspensão parlamentar do processo, quando ele é citado por edital, não comparece e não tem defensor constituído. Outra causa de suspensão, quando ele está no estrangeiro, em local certo e sabido. Como é que era antes? Estava por edital. Agora não. Desde 96, está no estrangeiro, o local é certo e sabido, expede carta rogatória. Expediu a carta rogatória, vai demorar, né? Fica suspensa a prescrição. Suspende a prescrição até que essa carta rogatória volte e seja juntada aos autos. Então fica suspensa. Outra causa suspensiva da prescrição. Tá certo? Então estas são as causas suspensivas da prescrição. Bom. Tá claro até aqui? Nós estamos falando de prescrição da pretensão punitiva. O Estado perdeu a pretensão de punir. A primeira modalidade é a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. É aquela que começa a correr a partir da prática da infração penal. Nós já vimos o termo inicial, o momento em que começa a correr a prescrição da pretensão punitiva. Vimos como se calcula o prazo. Como eu não sei qual a pena que vai ser aplicada, eu pego a maior pena possível e jogo na tabelinha do artigo 109. Se for menor de 21 ou maior de 70, divido por 2 o prazo prescricional. Depois vimos as causas que interrompem, zeram o curso dessa prescrição da pretensão punitiva. E finalmente, vimos as causas que suspendem esta prescrição da pretensão punitiva. Ela é calculada, repito, com base na pena abstrata, pena prevista, com a maior pena possível. Segunda modalidade, prescrição da pretensão punitiva superveniente, intercorrente ou posterior. O que aconteceu? Sobreveio a decisão condenatória. Houve uma sentença condenatória de primeiro grau. Com a publicação da sentença condenatória, interrompeu-se a prescrição. Mas o que acontece quando eu tenho uma sentença condenatória? Eu tenho uma pena. Se eu tenho uma pena, agora eu tenho uma pena concreta que foi aplicada pelo juiz. Você reparou uma coisa? Desde a prática da infração penal, a partir da produção do resultado, começou a correr a prescrição da pretensão punitiva calculada com base na maior pena possível. Eu projeto a maior pena possível e jogo na tabela do artigo 109. Por que eu projeto a maior pena possível? Porque eu tenho que calcular a prescrição pela pior das hipóteses. Mas por quê? Porque eu não tenho bola de cristal para adivinhar a pena que o juiz vai aplicar. Como eu não tenho bola de cristal para adivinhar a pena que o juiz vai aplicar, eu tenho que ir calculando a prescrição com base na maior pena possível. Pega essa pena e joga na tabela do 109. Agora, sobreveio a sentença condenatória. O juiz aplicou uma pena.
Agora que eu já sei a pena que o juiz aplicou, para que eu vou continuar calculando a prescrição com base na maior pena possível? Se eu já tenho a pena do caso concreto. Homicídio simples tentado. Qual a maior pena possível do homicídio simples tentado? 20 anos, a maior pena do homicídio simples consumado, menos 1/3. A redução mínima, 13 anos e 4 meses. A maior pena possível do homicídio simples tentado é de 13 anos e 4 meses. Qual foi a pena que o juiz aplicou na sentença? 2 anos. Ele deu a pena mínima de 6 e reduziu 2/3, 2 anos. Ora, se a pena do caso concreto, a pena que o juiz aplicou na sentença condenatória, foi de 2 anos, para que da sentença condenatória em diante, até o fim do processo, eu vou continuar calculando a prescrição com base numa pena máxima hipotética de 13 anos e 4 meses? Para quê? Se eu já sei qual é a pena que foi aplicada no caso concreto. Agora eu já sei. A pena que foi aplicada no caso concreto é 2 anos. Logo, é razoável que eu pegue 2 anos e jogue na tabelinha do artigo 109. De 1 a 2 prescreve em 4. O prazo prescricional, portanto, com base na pena concreta, é de 4 anos. Ao passo que o prazo prescricional que eu vinha calculando até aqui era de 20 anos, porque a pena hipotética era 13 anos e 4 meses. Então o que é prescrição intercorrente, superveniente ou posterior? É a prescrição calculada com base na pena concreta, fixada na sentença condenatória, que vai da publicação da sentença condenatória até o fim do processo. Pois bem, mas por que eu vou calcular com base na pena concreta? Essa pena não pode ser aumentada? O MP não pode apelar, a acusação não pode apelar e aumentar essa pena? Pode. Por isso que o pressuposto para que haja prescrição da pretensão punitiva, porque ela é prescrição da pretensão punitiva, hein? Ela extingue tudo. O Estado perdeu o direito de se pronunciar, perdeu o direito de punir. O pressuposto para que eu aplique a prescrição da pretensão punitiva posterior, superveniente ou intercorrente, a prescrição da pretensão punitiva calculada com base na pena concreta fixada na sentença, o pressuposto é que a acusação não tenha apelado. Portanto, o trânsito em julgado para a acusação é pressuposto para que da publicação da sentença condenatória em diante eu calcule a prescrição com base na pena fixada. Por quê? Porque você sabe, em recurso da defesa, o tribunal não pode aumentar a pena. A defesa não pode ter sua situação agravada em recurso exclusivo seu. O nosso Código de Processo Penal proíbe, veda a reformatio impejus. É o artigo 617 do Código de Processo Penal. É proibida a reformatio impejus. Então, se o Ministério Público se conformou e transitou em julgado para ele, a pena que foi fixada na sentença não pode mais ser aumentada. É justo, portanto, que dali em diante ela passe a orientar o cálculo da prescrição. Bom, mas e se o Ministério Público recorrer sem pedir aumento de pena? Ué, deu na mesma. Se ele apelou e não pediu aumento de pena, transitou em julgado a pena. É justo que se calcule a prescrição da sentença em diante com base na pena que foi fixada. E se o MP apelou e pediu aumento de pena, mas perdeu o recurso? Ora, se ele perdeu o recurso, é justo que se calcule naquele período da publicação da sentença em diante, que se calcule a prescrição com base na pena concreta. Então, é isso que é a prescrição intercorrente, superveniente, ou como é mais fácil identificá-la, posterior à sentença condenatória. A partir da publicação da sentença condenatória, se houver trânsito em julgado para o MP, se o recurso do MP tiver sido improvido, ou se ele tiver recorrido sem pedir aumento de pena, a partir da sentença, o prazo de prescricional será calculado com base na pena fixada e não na maior pena possível. Terceira modalidade de prescrição da pretensão punitiva. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. E o que é isso? É a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. A diferença é que a prescrição intercorrente, superveniente ou posterior, calculada com base na pena concreta, é calculada da publicação da sentença para frente. E a prescrição da pretensão punitiva retroativa é calculada daquele período para trás. Então, vamos pegar esse caso do júri? Então, foi condenado a 2 anos. 2 anos. Eu pego 2 anos, jogo na tabelinha do artigo 109.
4 anos é a prescrição. Bom, 4 anos. Da publicação da sentença condenatória até o fim do processo, levou 4 anos? Não. Então, não se operou a prescrição da pretensão punitiva superveniente, posterior ou intercorrente. Não deu. Levou lá da publicação até o fim, levou 3 anos. Pronto. Não ocorreu essa prescrição. Mas nós temos a retroativa. Eu posso verificar se entre a publicação da sentença condenatória e para trás, período anterior, deu a prescrição com base na pena concreta. Pena 2 anos, joga na tabelinha, 4 anos de prescrição. Então, vamos ver se deu 4 anos da publicação da sentença até a pronúncia? Retroativo, para trás. Dali para trás. Não, não deu. Então, pega da publicação da pronúncia para trás. Recebimento da denúncia ou queixa. Deu 4 anos? Pode ser que tenha dado. Ou pode ser que não tenha dado. Bom, não deu. Agora então eu pego do recebimento da denúncia ou queixa até o fato. Aí não pode mais. A lei agora proíbe. A prescrição da pretensão punitiva retroativa, que é calculada com base na pena concreta, só pode ser verificada da sentença, da publicação da sentença condenatória até a pronúncia, e se não deu, da pronúncia até o recebimento da denúncia ou queixa. Do recebimento da denúncia ou queixa para trás, não existe. Por quê? Porque a maior parte das prescrições retroativas ocorriam entre o fato e o recebimento da denúncia. Não pode mais. Então, como é que você faz? Praticou o fato. Começa a correr a prescrição da pretensão punitiva com base na maior pena possível. Vai. Pum. Sentença condenatória. Dali em diante, calcula-se a prescrição com base na pena concreta fixada. Prescrição intercorrente. Não deu? Eu verifico então dali para trás se decorreu o período superior à prescrição com base na pena fixada. Até o recebimento, até a pronúncia e da pronúncia até o recebimento. Última modalidade. Prescrição da pretensão punitiva virtual, antecipada, perspectiva ou projetada. Essa foi uma criação no início dos anos 90 do Ministério Público do Estado de São Paulo. Pilhas e pilhas de inquéritos policiais. Muito bem. Um monte de inquérito. Casos de 10 anos atrás, 8 anos, 6 anos. Aí você vai oferecer a denúncia por quê? Porque, calculando a prescrição da pretensão punitiva com base na maior pena possível, ainda não deu a prescrição. Então eu pego, sei lá, um caso de furto. Furto qualificado. Pena mínima 2, pena máxima 8. A partir da produção do resultado, eu vou calcular a prescrição da pretensão punitiva com base na pena de 8 anos, a maior pena possível. Joga 8 anos na tabela do 109. Mais de 4 a 8 prescreve em 12. Eu estou aqui com o inquérito para oferecer a denúncia e observei que o fato foi praticado há 10 anos atrás. Bom, se a prescrição é em 12 e o fato foi praticado há 10 anos, não deu a prescrição, ofereça a denúncia. Só que tem uma coisa. O indiciado é primário, tem bons antecedentes, não tem nenhuma circunstância que indique que a pena vai ser aplicada no máximo. Então, para que eu vou perder esse bruta tempo para oferecer uma denúncia, para no final ele ser condenado a uma pena que vai dar a prescrição? Bom, o que eu faço? Eu projeto a prescrição com base na provável e futura pena mínima e já requeiro arquivamento. Escreva o que eu vou te falar. Prescrição antecipada, perspectiva, projetada ou virtual, não existe. Súmula 438 do STJ. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. E com o fim da prescrição retroativa do fato até o recebimento da denúncia, também não se justifica mais. Então essa é uma prescrição que fica só para constar, para você saber que ela existe. A prescrição da pretensão punitiva verdadeiramente, ela é a propriamente dita, com base na pena abstrata, a intercorrente, superveniente ou posterior entre a publicação da sentença e o trânsito julgado, e a retroativa, da publicação da sentença para trás, nos crimes de competência do juízo monocrático, da publicação da sentença até o recebimento da denúncia ou queixa. Nos crimes de competência do júri, da publicação da sentença até a pronúncia e da pronúncia até o recebimento da denúncia. É contada para trás. Bom,
era isso basicamente que eu tinha para falar a respeito da prescrição da pretensão punitiva. Acho que fica um pouco pesado falarmos nesta aula de prescrição da pretensão executória. Eu me baseei no nosso livro, Curso de Direito Penal, que está com a capinha bonita, está nova, e aqui pode ver qualquer manual, são todos muito bons. Agora, nós temos aqui, no nosso, tem esse gráfico em que a gente coloca todas as etapas da prescrição, como se fosse uma lousa, né? Aquele antigo quadro negro, né? Agora não é tela, né? Tá mais chique o negócio. Reflita, pergunte as suas dúvidas e dá uma meditada e estuda esse tema. Não mistura com essa pretensão executória, estuda só a prescrição da pretensão punitiva. Memoriza, porque daqui a 10 dias nós vamos voltar falando de prescrição da pretensão executória. 1h05 de aula, no meu relógio 9h05, um intervalinho de 5 para uma aguinha e a gente volta para as suas perguntas. Até já, beijo grande.